Se nós, por exemplo, tivermos uma geração em que os pais prestem atenção na educação dos filhos, tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Fortíssima a fala dele, não tem diferença para professor doutrinador com traficantes de drogas. Essas declarações foram feitas durante o evento que marchou em direção ao Congresso Nacional. Esse ato foi organizado pelo grupo Pro Armas, que defende a flexibilização do porte e da posse de armas para cidadãos comuns no Brasil. Claro que a repercussão é gigante em relação a isso, principalmente no meio entre os professores. Guilherme Boulos, deputado federal também, e que é professor, inclusive, ele colocou aqui, ó, o bolsonarismo representa a completa inversão de valores na sociedade. Cultua golpistas e torturadores enquanto insulta professores. Inaceitável, é o que diz aqui Guilherme Boulos, deputado federal também. Professora Deise, a senhora como professora, inclusive, como é que analisa uma frase como essa? Como é que vê essa comparação de professores com traficantes? E dizendo ainda que são piores do que traficantes, né? Olha, Fabiola, eu poderia ficar 5 horas falando sobre isso. Eu sou fruto de universidade, conheço bem as universidades, mas para deixar de lado, por enquanto, um relato pessoal, vamos aos números, né? No ano de 2022, teve um levantamento, acho que foi do grupo de estudos socioeconômicos, que indicava que o gasto com educação no Brasil recuava, isso em 2022, tá? Recuava pelo 5º ano consecutivo. Em 2022 foi o menor ano de investimentos com educação no Brasil, tá? Isso foi no ano passado. Professor de escola, principalmente professor de escola pública, muitas vezes não tem dinheiro nem para ir para a escola, não consegue ensinar muita coisa, porque chega na escola já com sérios problemas, já cansado, já esgotado, porque dá aula em 2 ou 3 escolas públicas. O problema do Brasil, ele é muito maior do que essa comparação infeliz. Não existe. Eu acho que agente público tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque pode acabar causando o que essa fala causou, que é comparações que não existem. Assim, isso não deveria nem ir para o debate público, não deveria ser colocado por ele num debate público. Aí agora trazendo um relato pessoal, eu fiz mestrado, doutorado, graças a Deus, com professores super qualificados que pensavam muito diferente de mim, muito. Os meus orientadores tinham uma linha ideológica, e imagina, né, eu fiz meu mestrado, meu doutorado e o meu pós-doutorado em ciência política. Então, a política estava ali todos os dias em sala de aula, e os meus orientadores, todos que eu escolhi e que me escolheram nas minhas defesas de banca, pensavam completamente diferente de mim. Isso nunca foi um problema, porque não é só o professor que te forma, ele te forma muito, mas tu tem que ter educação em casa, tu tem que ter educação na sociedade, e foi esse pensar diferente que ele chama de doutrinação, mas foi esse pensar diferente que me fez pensar em todas as possibilidades. O problema da educação, ele